Senhor presidente, venha a esta tribuna, senhor presidente, vou usar a expressão, com algum pesar, porque ao longo desses anos todos, tenho eu divergido da política de segurança pública. Não foram poucas as vezes em que ocupei esta tribuna, fazendo críticas ao secretário de Estado da Segurança Pública, senhor José Mariano Beltrame. Dentre as críticas que venho fazendo a Sua Excelência, o secretário da Segurança Pública, tem sido o fato de ele nunca fazer a autocrítica em relação a qualquer coisa negativa que, porventura, tenha acontecido na sua pasta. Quando algo negativo acontece, o secretário ou se omite ou transfere a responsabilidade. Em várias oportunidades, o secretário José Mariano Beltrame ocupou grandes espaços nos meios de comunicação para se apresentar como o grande disciplinador. Houve situações em que sequer aos policiais civis e militares era deferido o direito à dúvida. Sempre o secretário de Estado da Segurança Pública manifestava rigor, até em caso de suspeição. Dizia ele: estamos cortando na carne. Proclamava o número de policiais punidos, excluídos. Se apropriava do êxito e transferia o fracasso. Mesmo assim, nunca imaginei ter que ocupar esta tribuna para cobrar do doutor José Mariano Beltrame um comportamento ético, compatível com aquilo que ele proclama exigir dos seus subordinados, ou daqueles que ocupam os quadros da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ministério Público, aliás, tenho que fazer menção. Ministério Público, depois de denúncias feitas pelo coronel da Polícia Militar, Paul, instaurou uma ação civil pública de improbidade administrativa que não alcançava, à época, o secretário José Mariano Beltrame. Mas as investigações prosseguiram. Houve um momento em que alguns meios de comunicação divulgaram que no Cefap da Polícia Militar, centenas de viaturas novas estavam lá, estacionadas, sem uso. Centenas. E o Estado não só pagando pela compra ou locação, pagando também pela manutenção. Viaturas que não estavam no policiamento ostensivo, considerando inclusive as exigências da população. Agora, senhor presidente, aliás, à época, encaminhei
ao Ministério Público um documento reforçando as denúncias feitas pelo Coronel Paul. O fiz em 4 de junho de 2014, com as fotografias daquele escândalo de viaturas apodrecendo, sem uso, novas, lá no Cefap. Ao invés de colocar aquelas viaturas no policiamento ostensivo, elas foram distribuídas pelas unidades. É fácil visitar várias unidades da Polícia Militar e encontrar os mesmos carros sem uso. Ele desconcentrou para que a denúncia ficasse esvaziada, sem que providências fossem tomadas. Mas agora, o Ministério Público, na ação que move por improbidade administrativa, denuncia o doutor José Mariano Beltrame. Ele está denunciado. Ele responde a uma ação que é uma ação também criminal. Imaginei que Sua Excelência usasse o mesmo critério que ele usa em relação aos policiais civis e militares, quando às vezes são suspeitos, sem nenhuma investigação, são apenas denunciados. Afasta do serviço, submete a comissões, conselhos. Mas ele agora, qual a autoridade moral que ele tem para permanecer à frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública, quando ele passa a ser o alvo principal, porque ele é o secretário? Ele deveria, até por coerência, se afastar do cargo para aguardar o resultado da ação civil pública. O resultado, porque as investigações já foram feitas, as provas já foram colhidas. O Ministério Público entendeu do envolvimento dele. Eu, pessoalmente, não quero acreditar que o doutor José Mariano Beltrame tenha se beneficiado pessoalmente de qualquer resultado financeiro do que consta na ação civil pública. Não quero crer, mas é exigível que ele se afaste do cargo, para que ele dê o exemplo, para que ele proceda, quando pessoalmente envolvido, da mesma forma com que ele exigiu e fez com os policiais civis e militares. Preventivamente vamos afastar. Mas eu reitero que há vários casos em que policiais militares e policiais civis foram penalizados única e exclusivamente pela suspeição. Às vezes, denúncias anônimas, acusações não apuradas. Então, senhor presidente, lamento profundamente a minha discordância em relação à política de segurança pública tem sido proclamada desta tribuna ao longo desses últimos anos. Mas hoje veio a esta tribuna não simplesmente para tratar dos resultados desastrosos da política de segurança pública, mas acima de tudo, para desta tribuna dizer: doutor José Mariano Beltrame, seja coerente, faça aquilo que Vossa Excelência recomendou para o chefe de polícia, para o comandante da Polícia Militar,
quando policial civil ou policial militar, supostamente ou concretamente, se envolveu em qualquer desvio de conduta. É preciso, para a preservação do princípio da autoridade, que o secretário de Estado da Segurança Pública, que perdeu completamente a autoridade, é preciso que ele se afaste do cargo para que a população do Estado do Rio de Janeiro possa ter a certeza de que o secretário de Estado da Segurança Pública sabe que não pode permanecer à frente da secretaria enquanto esta ação civil pública não for concluída. A partir da ação, o mínimo que se pode dizer é que o secretário é suspeito. E um suspeito da prática de ilícitos, com uma ação civil pública já em andamento, não pode dirigir a área da segurança pública no nosso Estado. Muito obrigado.